pelo Senhor. E o Senhor criou um caminho. Na frente da nossa casa ali morava uma serva de Deus, irmã Esther. A minha casa, ninguém servia a Deus nesse tempo. E essa irmã Esther era uma irmã muito amorosa. Ela era aquela irmã que na rua todos a conheciam. Ela carregava nela um amor muito bonito. Os meninos da rua gostavam de sentar na porta da casa dela ali, e ela chegava com uma porção de balinha que ela fazia, entregava para a meninada ali, e era uma alegria. E essa irmã Esther, ela começou a evangelizar a minha mãe, e a minha mãe foi uma coluna que o Senhor colocou dentro da nossa casa, para alimentar o Evangelho de Cristo. Bendito Senhor, eu agradeço a Deus, que foi passando os dias, e essa irmã Esther sempre convidando a minha mãe para congregar, e sempre congregando. O meu pai era um alcoólatra, idólatra, irmão, e ele sabia de tudo era da forma dele, bendito Senhor. E eu agradeço a Deus que um dia, já se passava 5 anos, essa irmã Esther fez um convite para minha mãe. Falou assim: Neide, vai ter uma festa lá no Brás. Você não quer ir com a gente, não? Glória a Deus. Vamos, irmãos, elas foram de metrô. Bendito Senhor, nós morávamos em Pirituba. Pegou o metrô, foi até o Brás. Bendito Senhor. E ela já era de idade, uma mente bem idosa. E Deus abençoou naquela noite que Ele fez uma promessa que está se cumprindo hoje aqui. Bendito Senhor. Glória a Deus. E eu agradeço a Deus que naquela noite a minha mãe sentada no banco e questionava com o Senhor, dizia assim: Senhor, hoje é um batismo. Ela falou que era uma festa. E o servo de Deus na frente falou assim: hoje você veio com uma festa de salvação. Bendito Senhor. E se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. Bendito Senhor. E ela entendeu a voz de Deus e falou: mas Senhor, como é que vai ser? Vai ser só eu servindo a Deus na minha casa? Meu esposo alcoólatra, idólatra, que gosta de tanta coisa, Senhor, como é que vai ser? Faz um concerto comigo essa noite, que eu não vou chamar só ele, mas vou chamar toda a sua casa. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ela levantou, fez um concerto com Deus, que o Senhor já tinha selado ali uma promessa que iria cumprir. Eu agradeço a Deus que naquela noite ali, ela chegou em casa e conversou, falou para o meu pai, falou assim: hoje eu batizei na igreja dos crentes, bendito Senhor. E o meu pai mudou completamente o tratamento com ela. Não foi guerra, bendito Senhor, foi perseguição, foi luta. E isso se passou há alguns anos. Bendito o nome do Senhor, mas agradeço a Deus que Deus tomou um servo de Deus lá em Goiânia. Bendito Senhor, um tio meu também, que era alcoólatra, idólatra, cheio de tanta coisa. E ele foi para Goiânia e chegando ali ele conheceu esse caminho maravilhoso que leva para o céu. E eu agradeço a Deus que ele ligou para o meu pai e falou assim: Zé, você está perto de aposentar? Vem conhecer Goiânia, que aqui é uma terra que vai ainda prosperar muito e vai ter muita oportunidade para os seus filhos aqui. E despertou interesse no meu pai, que estava aposentado, já estava trabalhando, mas estava aposentado, ele queria sair de São Paulo. E ele foi, o meu tio fez um convite para ele, ele conversou com a minha mãe, falou: Neide, vamos conhecer Goiânia. Eu falei assim: não saio de São Paulo de jeito nenhum, bendito Senhor, eu vou ficar aqui. Se você quiser ir, pode ir, mas vai sozinho. Eu não vou não tenho nem vontade de conhecer outro lugar. Falei: então tá bom. E irmãos, e ele conversou com Deus, meu pai. Bendito Senhor, era um sábado. Eu falei assim: eu vou fazer aqui, Senhor. Se tu é Deus mesmo que está naquela igreja lá, com esse povo aí, ele falava que esse povo aqui é metido. Bendito Senhor, aquele povo metido. Eu vou chegar agora, eu vou lá tomar minha gelada, vou voltar. E se ela tiver feito as malas e falar que vai comigo, a primeira coisa que eu faço, quando chegar em Goiânia, eu vou nessa igreja. Bendito Senhor. Foi fácil para Deus, irmão. Bendito o nome do Senhor. Agradeço a Deus, aleluia, que quando ele voltou alcoolizado, bendito o Senhor, a minha mãe falou para ele assim: Zé, as malas estão prontas, se você quiser, amanhã cedo nós já podemos ir para Goiânia. Bendito o Senhor, irmãos. E vieram no domingo, e chegando ali, a primeira coisa que ele fez, glória ao Senhor, levou até um terninho, colocou um terninho, meu tio colocou ele sentado no primeiro banco ali, e ele achou aquele movimento ali todo diferente, mas na segunda vez que ele adentrou nessa igreja, foi nessa ida em Goiânia, o Senhor já chamou ele no batismo, voltou para São Paulo, servo do Deus vivo. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor foi criando um caminho, porque ele foi fazendo promessa, bendito o Senhor. E quando o Senhor falou que assim, tirou nós de São Paulo, viemos todos para Goiânia. E quando chegamos, eu vou tentar brincar também para não tomar muito tempo, bendito o Senhor. E quando chegamos ali em Goiânia, o meu pai veio ter uma conversa comigo. Falou assim: meu filho, eu não sabia que era tão bom servir a Deus. E eu estou feliz demais de servir a Deus.
Irmãos, eu uma vontade de ir embora para voltar para São Paulo, já maquinando tudo na minha cabeça, vou comprar passagem, vou voltar para São Paulo sozinho, vou deixar eles aí. E ele veio conversar comigo, falou assim: meu filho, você tem que fazer um concerto com Deus também, porque servir a Deus é muito bom. E a gente servindo a Deus, a gente tem a esperança da vida eterna ainda, de ver a face de Deus como ela é. Falei: pai, o senhor obedeceu a Deus tem poucos dias, e o senhor agora quer que eu seja 30 também. Tem muita coisa para aproveitar. Muitos estão se prendendo no querer aproveitar das coisas desse mundo. Bendito o Senhor. Mas bem-aventurado quem adentrou por essas portas, já fez um concerto com o Senhor, aleluia. Ele está naquela expectativa de ver a face do Criador como ela é. Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela conversa entre eu e meu pai, o Senhor estava ouvindo ela. Eu falei assim: pai, quem sabe quando for mais velho também eu obedeço a Deus, eu faço um concerto com Deus como o Senhor. Mas eu estou novo ainda, eu tenho muita coisa para aproveitar. Bendito o Senhor. Eu tenho que fazer muita coisa assim como o Senhor fez. Falou: oh, meu filho, eu não sabia o que era servir a Deus, eu nem conhecia Deus. Eu falei: não, então deixa eu quietinho no meu canto, irmãos. E ali na casa do meu pai era muito amoroso, sempre convidava os irmãos para ir ali. E quando chegavam os irmãos, a gente entrava para o quarto, deitava ali, fingia que estava dormindo, só para não participar das orações. Irmãos, e o meu tio, ele era porteiro ali no Parque Oeste. E ele me convidou, falou assim: meu filho, vamos congregar hoje? Eu falei: ah, tio, não vou congregar não. Ele falou: não, vamos comigo. Então eu vou fazer um churrasco lá na chácara, você vai comigo? Eu falei: não, vou, o churrasco eu vou fazer. Ah, mas então não tem jeito de você ir para o churrasco, e de lá da igreja a gente vai lá para o sítio lá. Eu falei: ah, então tá bom, eu vou sentar lá no último banco lá e ficar quietinho, ninguém mexe comigo, de lá nós vamos. Então, irmãos, naquela noite ali foi lindo, naquela manhã foi linda, era a reunião de jovens no domingo, e eu já maquinando, dinheirinho na carteira, dinheirinho no banco, e já comprar passagem para voltar para trás para São Paulo. Naquela manhã, o Senhor mandava falar assim: você veio de longe, você ainda não conhece esse Deus, mas hoje eu estou cercando os seus caminhos por essa palavra. Seu caminho está cercado dessa cidade, você não sai, porque eu vou te prosperar aqui nesse lugar. E você já maquinou de comprar passagem na segunda-feira, comprar e voltar para São Paulo. E só estava no meu coração, ninguém sabia. Mas para você ter a certeza que eu estou falando com você, essa manhã eu vi uma conversa que você teve com seu pai. Para você ter a certeza que eu estou falando com você. Aleluia. Porque você falou que tem muita coisa que aproveitar ainda nesse mundo. E nesse mundo você não vai participar de mais nada, porque eu estou cercando os seus caminhos. O seu prazo está pouquinho aqui ainda para aproveitar. Glória ao Senhor, eu vou cercar, vou quebrar você. Mas você vai entender que eu sou Deus na sua vida. Eu falei: Senhor, o que é isso? Tem misericórdia. Entendi. Falei assim: meu pai pode ter contado para ele. Fiquei naquela briga com Deus ali, mas a palavra já estava no coração. Eu agradeço a Deus. E foi passados os dias, irmãos. Depois daquela palavra, as coisas foram mudando. Os dias foram se passando e o Senhor foi cercando os caminhos. Bendito o Senhor. E foi um acidente atrás do outro. Eu vou resumir: um acidente atrás do outro. E até chegar, eu tive uma perca total. Cheguei em casa com um carro que eu tinha perca total. Cheguei em casa e toda vez a minha mãe chegava assim: meu filho, Deus tem um propósito na sua vida, Ele te ama, seu nome está escrito no livro da vida. Eu aquele dia eu irei, mas falei: mãe, que Deus que é esse, que baixa, que quebra, está acabando com tudo, que Deus que ama, que é esse, que faz todas essas coisas, para com isso, não fala isso não. Fala assim: você não sabe de nada, você é um ignorante, mas você está na mão de Deus. Bendito o Senhor. Mas eu agradeço a Deus, irmão, bendito o Senhor, que o Senhor tinha cercado os caminhos, aleluia, e como o Senhor já tinha me pegado ali. E o meu pai subiu um dia, naqueles dias ali, ele subiu clamando a Deus, que Deus já tinha passado na nossa casa, chamado meus irmãos, só tinha ficado eu. Toda a nossa casa só tinha ficado eu. Meu pai foi abrir a igreja, era porteiro ali, e ele conversando com Deus, falou: Senhor, como é que pode? Coração duro. O Senhor falou que tem promessa. Como é que vai ser, Senhor? Faz uma obra, faz um milagre. Como é que vai ser, Senhor? Fala comigo essa noite. E naquela noite o Senhor falou com meu pai: meu servo, hoje eu vou falar só com uma ovelhinha. Tem as 99, eu preciso falar com uma que subiu chorando, me clamando por causa do seu filho, que ficou lá na sua casa. Esse ano ainda eu completo a obra na sua casa com o seu filho. E era final de ano, era dezembro, não tinha batismo mais. Meu pai questionou com Deus, falou: Senhor, como é que vai ser? Não tem batismo mais esse ano, Senhor. Não tem, como é que vai ser a virada do ano já? Falei: nem que eu tenha que ir aos meus anjos na sua casa
eu vou tomar os meus anjos de longe, eles vão adentrar dentro da tua casa e eu vou fazer uma obra dentro da tua casa, para o meu nome ser glorificado. Agradeço a Deus. Deus tomou 3 servas de Deus no Paraná, uma tia minha, irmãos, que ela gostava de bater os atabaques, invocar os demônios, bendito o Senhor, e o Senhor chamou ela nesse caminho, limpou ela, encheu ela da visão, da revelação, da profecia, a mulher que é tomada por Deus, hoje ela já dorme no Senhor, bendito o Senhor, e naquele dia ela entrava na nossa casa, e como sempre de costume fazia, era num sábado, eu tinha pegado a namorada, passava em casa, sentava ali, comia alguma coisa e já ia para a rua. Naquele dia foi diferente, ela sentou no sofá, eu sentei no outro e conversávamos, e as 3 servas de Deus trancadas dentro do quarto orando. De repente, aleluia, a porta do quarto se abriu e a minha tia veio e falou: Paulo, estou com saudade de você, quanto tempo eu não te vejo, me dá um abraço. Eu levantei, ela imaginava que ela estava com saudade de mim, mas ela estava tomada por Deus. Eu agradeço a Deus que ela me abraçou, bendito o Senhor. Falou: Paulo, quanto tempo eu não te vejo, me dá um abraço, aleluia. Ela começou a manifestar na linguagem, e eu tentei esquivar dela, porque eu tinha vergonha de dar um glória para esse Deus. Mas se você tem vergonha, abre a tua boca essa noite, e quem sabe o Senhor dentro aqui hoje e faz um milagre na tua vida também. Eu agradeço a Deus, aleluia, que na verdade o coração estava fechado, glória ao Senhor, e de repente ela começou a manifestar na linguagem, e o Senhor dava de discernir o que ela falava e entendia tudo. Eu adentrei aqui hoje para derrubar o castelo de Satanás na sua vida. Dá um glória agora que eu vou fazer uma obra, e não tinha força, e de repente são glória bem fraquinha, glória a Deus, aleluia. Mas de repente, irmãos, a carne começou a tremer, eu comecei a chorar, e eu enchi o pulmão bem forte, dei um glória bem forte, glória a Deus, aleluia. Desceu uma bola de fogo e me batizou com a promessa do Espírito Santo. Eu agradeço a Deus, aleluia, que meu pai entrou chorando para dentro e falando: a palavra cumpriu, mas não tinha acabado ainda, porque ele apontou para a namorada e falou assim: não era isso que você queria, não era isso que você pedia, porque ele vai e você vai também pegar a promessa aí agora, aleluia. E a namorada começou a falar na linguagem também. Eu agradeço a Deus, irmão, que foi um alarido terrível naquela manhã ali em casa, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu agradeço a Deus, irmãos, que o Senhor cumpriu a palavra, e as promessas do Senhor é fiel e verdadeira, e elas todas se cumprirão, porque Deus não é homem para que minta. E eu agradeço a Deus, irmãos, porque esse caminho aqui é um caminho puro, santo e verdadeiro. E eu vim cheio de tanta coisa, tantas que eu carregava em mim, porque o Senhor tinha me batizado com a promessa. Logo no outro ano a gente já obedeceu a Deus. E o Senhor, aquela que era minha namorada, casamos, e o Senhor tem agraciado a nossa casa com um casal de filhos, e estamos mantido firme aqui na presença de Deus por misericórdia dele. Mas naqueles dias ali, meu pai é muito crente, que quando o Senhor converte o homem, não é coisa linda demais, porque toda limpeza para servir a Deus é coisa maravilhosa, glória ao Senhor. E nós temos que andar na limpeza com esse Deus poderoso, porque Ele é muito santo. E eu agradeço a Deus que na casa do meu pai não tinha. E foi a primeira. Hoje está todo mundo com a televisãozinha no bolso. Infelizmente tem tirado muito crente do caminho. Esse é uma ferramenta de trabalho, eu utilizo, todos nós utilizamos, mas tem muitos que estão utilizando para o mal, infelizmente, irmão, bendito o Senhor. E naquele tempo nós falávamos de televisão, bendito o Senhor, e o meu pai, na casa dele não tinha. Eu falei: quando eu casar eu vou meter uma televisão aqui, acabou, é eu que mando e eu que faço. Na geladeira aqui vai ter que ter aqui as minhas latinhas, e não tem para ninguém não, é eu que faço, acabou. Irmãos, eu agradeço a Deus, e naqueles dias ali, quando casamos, coloquei a televisão, chegava em casa, já abria logo uma latinha de cerveja, não faltava o vinho, não faltava. Irmãos, Deus é santo, o Senhor nos fez reis e sacerdotes, a nossa boca não pode adentrar bebida forte, bendito o Senhor. Esse caminho aqui é puro, santo e verdadeiro, Ele vai levar nós para o céu, e para o céu sem santidade, ninguém vai ver a face desse Deus como Ele é, bendito o Senhor. Eu agradeço a Deus, que andava de qualquer maneira, era de bermudão, sem camisa, tomando uma gelada e fazia as coisas do meu jeito. Mas, irmãos, e quando ela entrava dentro dessa igreja aqui, aquele que falava na linguagem não manifestava mais. Encostava a cabecinha ali no banco, dormia, mas chegava em casa, ligava ali, abria a latinha, ligava a televisão e até de madrugada.
E, irmãos, ele foi esfriando na fé. E as dúvidas, irmão, ele vai entrando no crente, está fraco. Vai, isso aqui é da minha carne, isso aqui foi empolgação, isso aqui foi alegria minha. E aí comecei, irmão, fiquei numa guerra. E aí entrava na igreja, dormia, não tinha força de dar um glória para esse Deus poderoso. E comecei a me questionar. Falei, vou parar de ser crente, isso aqui foi empolgação minha, não vou mais não. Sentava ali, dormia, ia para casa, como é que ela levava aquela vida? Mas eu agradeço a Deus que um dia eu orei a Deus e falei, Senhor, fala comigo essa noite, tem misericórdia. Eu quero que o Senhor pelo menos aponte o dedo para mim. Em Goiânia tinha uma salinha, era apertadinha, Deus se usava muito do homem de Deus ali. Eu fiquei bem na frente da tribuna assim. Eu falei, Senhor, fala comigo, clamando a Deus. Eu quero que o Senhor só aponte o dedo para mim. Irmãos, e naquela noite o Senhor fez uma promessa muito terrível. Bendito o Senhor. O Senhor não só apontou o dedo, mas o servo de Deus veio e colocou a mão na minha cabeça e falou assim, meu servo, tudo para você não tem importância, tudo para você não tem problema. Todo conselho para você é da sua maneira, do seu jeito, mas uma semana eu estou passando na tua vida. Eu vou te quebrar, vou te torcer, vou te moer, mas você vai entender que esse caminho é puro, santo e verdadeiro. Ele leva o homem para o céu. Bendito Senhor. Eu estou passando uma semana marcada e estou passando na tua vida. E o Senhor me encheu uma virtude. E o Senhor começou a manifestar a linguagem na minha boca. E eu, Senhor, glória ao teu nome, e saí para fora. Eu falei, mas Senhor, o Senhor vai me quebrar, vai me ver. Como é que vai ser? Tem misericórdia, Senhor. Faz um milagre. Tem misericórdia. Você, meu irmão, nós foi para debaixo do ônibus. Fraturamos os dois braços, perfuração na perna e a bacia, bendito Senhor. Fomos parar no hospital de urgência de Goiânia, bendito Senhor. Aí o Senhor fez nós lembrar da palavra, falou assim, hoje completa uma semana, estou te livrando da morte, mas eu te quero andando nesse caminho puro, santo, verdadeiro. E onde você tiver força, aleluia, alerta o povo, porque muitos já vão ter comichões no ouvido e não darão, aleluia, mais voz, aleluia, para sã doutrina. Eu agradeço a Deus, irmão, bendito Senhor, que naquela noite, naquela tarde ali que eu estava dentro do hospital, eu comecei a lembrar daquela palavra. O Senhor me visitava em cima da maca, falava em língua, e o povo olhava, não entendia nada. Eu chorava na presença de Deus. Falou, Senhor, tem misericórdia de mim. 120 dias, aleluia, eu vou passar por uma cirurgia em cima de uma cama. Tem misericórdia. Faz um milagre para me contemplar também. O Senhor conhece o meu coração. Eu quero ser mais crente. Eu agradeço a Deus, irmãos, bendito Senhor, aleluia, que ali foi tirado todas as radiografias, chapa, bendito Senhor, e foi trocado o turno, o plantão dos médicos, aleluia, fui engessado errado ali, bendito Senhor, mas era forma, irmão, bendito Senhor. Eu agradeço a Deus, aleluia, que eu ia ser transferido para uma outra localidade para poder fazer a cirurgia. Foi feita a cirurgia. E o que acontece? Naquele momento ali, os médicos fizeram outra bateria de exames novamente e foi feita toda a radiografia. E o médico olhou a radiografia da chapa. Eu tinha esse laudo médico até alguns dias ainda, e saiu o laudo médico lá, uma fraturada e a outra sem fratura. E o médico falou, fica sentadinho, não levanta não, eu não estou entendendo nada, mas já entendi, já quero o milagre de Deus na minha vida, o nome de Deus ser glorificado, no nome do Senhor. E de repente ali eu não podia me mexer, e passou um amigo meu, bem na beirada da maca. Eu falei assim, chamei ele, vem cá, levanta eu aqui. Mas você pode levantar? Eu falei, posso. Deus já fez um milagre na minha vida. Eu ia ter que sair, irmão, ficar 120 dias em cima de uma cama, passar por cirurgia, e nós estamos aqui dizendo que Deus é bom e cheio de misericórdia. Ele falou que ele deixou em nós o sinal de desobediência. Passei por uma cirurgia no braço, e o nome de Deus está sendo glorificado. Eu peço